Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso Auxiliar Pedagógico da disciplina Tecnologia Educacional. Na aula de hoje, gente, a gente vai falar sobre o papel do educador com o uso das TIC, né? Acredito que seja um dos maiores desafios para o uso das TIC na educação, seja realmente para o professor, né? E falar um pouquinho também sobre mídias na educação. A gente vai ver que existe uma diferença entre tecnologias e mídias, bem importante a gente ressaltar isso, e falar um pouquinho sobre a aplicação dessas mídias na educação. Nosso pensamento, né, do dia seria esse: se você realmente quer algo, não espere. Ensine você mesmo a ser impaciente. Então, se você quer alcançar um objetivo, seja um objetivo na carreira, seja uma promoção, ou seja alcançar um emprego, né, ou seja um objetivo pessoal, né, enfim, aprender uma nova habilidade, ou desenvolver um relacionamento, né, você não pode esperar. Na verdade, você tem que ensinar você mesmo a ser impaciente, correr atrás e buscar isso. Então, não é alguém que vai fazer isso por você. Então, vocês estão aqui nesse curso, tendo a oportunidade de se qualificar, né? Então realmente mostram que vocês têm esse interesse, essa vontade de mudar, então não parem aqui, né? Como eu falei antes, busquem, corram atrás, né? Sejam impacientes. E aí, falando um pouquinho sobre o papel do professor, né? Eu trago já essa imagem aí do Marcelo Figueiredo, que eu achei bem bacana, né? Que ele mostra de fato o que e como deve agir o professor, né? No uso da tecnologia. Né? Ele deve servir aí como uma ponte, como uma ligação, né? Entre os alunos e a aprendizagem. E aí a gente vai falar muito sobre esse termo, ele vai atuar como mediador pedagógico, ou seja, ele não vai ser aquela pessoa que vai só dominar um conhecimento e vai trazer isso para os alunos, não. Ele vai ser aquela pessoa que vai estar enxergando o conhecimento de um lado, vendo a necessidade de aprendizado dos alunos do outro e vai fazer esse casamento, essa ligação, né? E aí, o questionamento: e o professor como fica nesse processo? Desaparece? Não, na verdade é isso. Ele vai ser o mediador pedagógico. Ele vai atuar como a ponte, né? Como aquela pessoa que vai fazer a ligação entre esses dois. E aí o papel do professor, né? Ele assume uma nova atitude, embora vez por outra desempenhe o papel de especialista que possui os conhecimentos, né? Ele vai ter que realmente ter um nível de conhecimento amadurecido, porque senão ele não vai conseguir fazer justamente essa mediação, né? Ele, na verdade, vai atuar mais como comunicador e vai atuar como orientador das atividades do aluno. Um consultor, um facilitador, um planejador, um dinamizador, né, de situações de aprendizagem, trabalhando em equipe com o aluno e buscando os mesmos objetivos. Então ele vai ser aquela pessoa que vai atuar orientando, conduzindo, né, o aluno a alcançar aquele conhecimento. Né? Em resumo, ele vai desenvolver o papel de mediador pedagógico, que é justamente isso que a gente está falando, né, que ele vai deixar esse papel de ser aquele detentor do conhecimento que só vai falar, falar, falar e o aluno vai reproduzir, e vai passar a ter o papel de condutor, de orientador, de facilitador daquela aprendizagem através do uso das tecnologias. Então essa mediação que a gente está falando, ela é fundamental para que um recurso, um instrumento tão rico, né, quanto as tecnologias, não se transforme em mais uma caprichada colagem de textos. Lembra como a gente fazia quando era pequeno e tinha aquela atividade que a gente tinha que fazer, né? Não sei quantos aqui tiveram essa experiência, eu tive, né? Mas no meu ensino fundamental a gente tinha aquela experiência de pegar revistas, jornais e aí fazer, né, cortar imagens e fazer um cartaz, né, com aqueles livros, com aqueles produtos, né? Então assim, é uma atividade que pode ser utilizada pedagogicamente, desde que seja conduzida, né? Se for só cortar e colar por colar, não tem aprendizagem, não tem reflexão sobre aquilo, né? Então a gente tem que tomar cuidado para que as tecnologias não façam isso, né? Não sejam apenas uma ferramenta para reproduzir algo que não vai ter sentido, que não vai ter objetivo. Então ela tem que representar uma possibilidade de elaboração de trabalhos, monografias, que sejam produção de conhecimento, né? Frutos de reflexão e de estudos pessoais e discussão em grupo, e não apenas cópia de texto, né? Você não vai utilizar a internet como pesquisa simplesmente para copiar um texto, colar e apresentar para o professor. Professor, pesquisei. Não, ela tem que servir como uma reflexão, né, uma discussão em grupo, tem que ter um trabalho dirigido para isso, para que realmente haja a construção do conhecimento. Então o professor ele não deve estranhar se porventura o aluno chegar a dados ou informações que ele próprio ainda não possua. Isso acontece muito, gente. Eu já tive essa experiência de estar em sala de aula, aluno, professor, mas isso assim não pode ser dessa forma. Ó, professor, encontrei uma possibilidade diferente de fazer isso. Né? Então, é muito comum, porque o conhecimento ele é gigantesco, ele é enorme.
É humanamente impossível que alguém domine todas as áreas do conhecimento com perfeição. Então sempre vai existir uma vez ou outra uma forma diferente, uma maneira diferente de aprender. E vai ser muito comum que o aluno traga isso para o professor, porque ele agora tem acesso a esse mundo de informações. Né? Então todos nós sabemos que há muita coisa importante e maravilhosa que chegamos pela internet. Então existem realmente diversas possibilidades. Né? E aí o autor faz um alerta, assim como há um sem número de informações absolutamente dignas de irem para o lixo. Né? São coisas que não servem para nada. Então alunos e professores vão aprendendo a desenvolver a criticidade. Então o que cabe a nós, né, tanto alunos quanto professores, nesse processo mediado pela tecnologia, é saber o que é útil, o que não é útil, o que vai trazer conhecimento, o que não vai trazer conhecimento. Então o professor, nesse novo cenário, né, ele é incentivado a tornar-se um animador da inteligência coletiva de seus grupos de alunos, em vez de um fornecedor direto de conhecimentos. Né, porque o aluno já vai ter quem fornece esse conhecimento para ele. A internet está fornecendo, né, a todo instante. Se você botar uma pesquisa aí, sei lá, como aprender karatê, possivelmente você acha um vídeo na internet ensinando como aprender karatê. Então a informação está aí, né, disponível, fácil para todo mundo. Né? Então cabe ao professor não ser mais esse fornecedor de conhecimento, porque o conhecimento o aluno já vai ter de uma forma ou de outra. Mas ele vai ser incentivado a tornar o aluno capaz, né, de buscar e aprender aquela informação, aquele conhecimento que está disponível. E aí, falando um pouquinho sobre mídias e tecnologias, antes de estudarmos as aplicações de mídia como instrumento didático pedagógico, né, que está na nossa ementa da disciplina, é preciso esclarecer o seu conceito e a sua diferença para o termo tecnologia. Né? Vocês sabiam que existe uma diferença entre mídia e tecnologias, então é importante a gente fazer essa diferenciação. As tecnologias na educação elas são utilizadas para apoiar o ensino-aprendizagem. Né? Assim, computadores, programas, o AVA, né? O Google Classroom que vocês estão utilizando aqui, ou uma rede de transmissão e comunicação, elas são tecnologias. O livro impresso ele é uma tecnologia. Então, tecnologias ou mesmo sistemas tecnológicos não se comunicam, criam significados. Tá? Eles não têm a possibilidade de trazer nada. Então, assim, o Google Classroom ele é só uma ferramenta, ele não comunica nada, ele não diz nada para a gente. Né? Eles esperam ser comandados para fazer algo. Então, quando eu vou lá e coloco um vídeo, né? Quando eu vou lá e coloco um e-book, quando eu vou lá e digo que tem uma atividade para vocês responderem, então ele tem essa funcionalidade. Né? Ele vai trazer algo quando eu dou um comando para ele. Né? E por exemplo, uma televisão desligada ela é apenas uma tecnologia. Né? Se ela não estiver transmitindo nada, é uma tecnologia. E aí nesse ponto a gente começa a nos mover para as mídias. Né? A mídia ela vem do latim médio, que significa meio, uma mediana. E também é aquilo que intermedia ou interpreta. Então a mídia requer uma ação de criação de conteúdo ou comunicação. Alguém que receba e entenda a comunicação. E as tecnologias que transportam o meio. Então vejam, a mídia, na verdade, ela é aquilo que dá conteúdo, ela é aquilo que dá sentido para a tecnologia. Então, nesse sentido, a gente pode considerar os textos, imagens, o áudio, o vídeo, os canais de mídia, né? Na medida em que intermediam ideias e imagens que transmitem significados. A mídia, é claro, depende da tecnologia. Né? Por exemplo, para você transmitir um vídeo, você precisa ter, né, um smartphone, precisa ter um daqueles aplicativos, né, que eu mostrei, que fazem edição de vídeo, que fazem transformação de vídeos. Então ela depende da tecnologia, mas ela é apenas um elemento, né, presente aí nesse contexto. Então diferentes mídias têm diferentes potenciais para diferentes tipos de aprendizagem. Então uma das artes do ensino é muitas vezes encontrar a melhor correspondência entre mídia e os resultados de aprendizagem desejados. E aí, em termos de conhecimento representativo, nós podemos pensar nas seguintes mídias para propósitos educacionais. Tá? Então a gente já entendeu, penso eu, né? Acredito que vocês entenderam a diferença entre tecnologia e mídia. Tecnologia seria o equipamento, seria a interface, o produto em si. Né? A mídia seria aquilo que traz significado, por exemplo, textos, áudio. Então, aquele conteúdo, aquela informação é que a gente pode considerar como mídia. E aí a aplicação dessas mídias para a educação, elas são, assim como as tecnologias, elas têm diversas possibilidades. Né? Por exemplo, textos, através de livros, né, romances, poemas. Então, o texto você pode utilizar tanto em blogs, né, pode utilizar tanto nos sites institucionais, né, sites de empresas. Você pode utilizar bibliotecas virtuais.
né? Então o texto ele tem diversas aplicações quando a gente está falando em mídia. As imagens, né? Você pode utilizar diagramas, fotografias, desenhos, né? Os mapas mentais, mapas conceituais que a gente viu na aula anterior, né? São imagens que você pode utilizar para transmitir conteúdo, né? Áudio, aí você tem os sons, falas, você pode utilizar música, você pode utilizar podcasts, né? Para trazer esse conteúdo para os alunos, né? O vídeo, você tem os programas de televisão, tem os vídeos do YouTube, né? Aquelas cabecinhas falantes, como eu falei, você pode fazer através do Animaker, que é uma ferramenta que produz, né, essa edição de vídeo. Aí mais uma vez a gente percebe a diferença, né? O conteúdo em si seria a mídia, né? O Animaker seria a tecnologia que produz o conteúdo. A computação, né? Vejam que existe uma diferença bem difícil aí de talvez ser percebida entre computador, tecnologia, e computação, mídia, né? A computação seria aquilo que dá sentido ao computador. O computador por si só ele não faz nada, né? Mas aí quando você acessa fóruns de discussão, você acessa uma rede social, você acessa uma página na internet, tem a computação, e a computação é a mídia, né? Você tem animações, simulações, né? O ambiente virtual de aprendizagem que você consegue acessar, interagir com os colegas, interagir com o professor, acessar conteúdos. Então aquilo se traduz na computação. E aí, conclusão, né, dessa aula, cada vez mais as mídias se multiplicam, se popularizam e se integram, né? A escola precisa partir de onde os alunos estão, do que eles preferem, né? Não adianta, tipo, não sei quantos aqui acessaram o Orkut na época. Então a gente chegou a conviver um tempo com o Orkut e Facebook, né? Não sei quantos lembram disso. E chegou uma época que os alunos só estavam falando Facebook, 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 e o Orkut foi, né, perdendo espaço, perdendo espaço. Então a escola precisa partir de onde o aluno está, né? Não adianta, ela não vou transmitir uma live pelo Orkut. Ninguém mais está utilizando o Orkut, né? Tanto que o Orkut acabou falecendo. Né? Então assim, a escola precisa saber onde o aluno está, o que eles preferem, né? Qual a relação que eles estabelecem com as mídias, para ajudá-lo a ampliar sua visão de mundo, né? De forma a usar o senso crítico, a visão crítica e o senso estético. Então a grande vantagem agora é que qualquer um pode ser não só consumidor, mas produtor. Como eu falei em outras ocasiões, né, em outras aulas, o aluno ele tem esse perfil, ele pode produzir vídeos, pode produzir podcasts, ele pode criar um blog. Então o aluno ele saiu daquela situação em que ele era apenas consumidor para ser produtor. E isso tem que ser explorado na educação. As escolas precisam também aprender a divulgar nos canais de internet e mostrar os melhores trabalhos e projetos desenvolvidos pelo aluno. Aqui na instituição, no IFCETO, a gente tem várias opções disso, né? A gente tem a página institucional, que é o nosso caminho-chave, e aí lá você migra para Instagram, você tem canais no Instagram, tem canais no Facebook, lá você consegue ter plataformas de revista online, a gente tem uma revista online no IFCERTão, a gente tem uma biblioteca virtual, que é o Releia, que lá tem conteúdos, materiais disponíveis. Então assim, a instituição ela precisa se apropriar desses canais, mostrar para o mundo o que está sendo trabalhado na instituição. E aí nossas referências para essa aula. E muito obrigado. Desejo aí a todos bons estudos e até a nossa próxima e última aula.